Ele está ali, quieto, com os olhos semicerrados, fingindo desinteresse como se o mundo não o afetasse. Mas não se engane, o gato não dorme. Ele examina. Enquanto você fala com alguém, ele ouve o que você não diz. Enquanto você sorri, ele sente o que você tenta esconder. Carl Jung, aquele que mergulhou mais fundo no abismo da psique humana, certa vez sugeriu, entre palavras, símbolos e olhares, que certos animais não são apenas companheiros, são espelhos. O gato, para Jung, não era apenas um bicho doméstico, era um portal, um ser que caminha entre o visível e o invisível, entre a vigília e o sonho, entre o que é mostrado e o que é reprimido. Arquetípico, instintivo, sagrado. Na psicologia junguiana, tudo aquilo que reprimimos, negamos ou tememos, dentro de nós é empurrado para um lugar escuro, o inconsciente. E nesse território sombrio habita aquilo que Jung chamou de sombra. A sombra é o que você evita olhar, o ciúme que você nega sentir, o desejo que você finge que não existe, a raiva que você esconde atrás de uma gentileza ensaiada. Agora olhe para aquele gato novamente. Reparem como ele te encara. Às vezes, do nada, ele entra na sala, olha bem fundo nos seus olhos e depois vai embora, sem um miado, sem motivo aparente. Mas será que é sem motivo mesmo? Para Jung, símbolos eram pontes. O gato, como símbolo, representa tudo aquilo que é difícil de controlar, mas impossível de ignorar. O mistério, o inconsciente, o feminino profundo, lunar, silencioso. O gato não serve. Ele aparece, ele escolhe e ele vê. Muitos pacientes de Jung relatavam sonhos com gatos. E não eram sonhos fofinhos. Eram encontros. Gatos que surgiam em meio ao caos, que atravessavam incêndios oníricos, que observavam do alto quando tudo parecia desmoronar. Em muitos desses relatos o gato não dizia nada, mas seu olhar era insuportavelmente verdadeiro. Você já teve a sensação de que seu gato apareceu do nada, quando você estava pensando em algo que ninguém mais sabia? Ou quando você estava triste, mas não queria demonstrar? Jung acreditava que isso não era coincidência. A consciência humana é limitada, mas o inconsciente é coletivo. E os gatos, eles bebem dessa fonte. Eles não leem seu rosto. Eles sentem o que emana da sua sombra. Há uma razão para que tantas culturas antigas tenham reverenciado os gatos como seres espirituais. No Egito, eram guardiões do além. No Japão, símbolo de sorte e proteção. Na mitologia nórdica, os gatos puxavam a carruagem de Freyja, a deusa da magia, do amor e da morte. Eles sempre estiveram ao lado do mistério, nunca da lógica. E é por isso que Jung, que passou a vida tentando traduzir o invisível da alma humana, os respeitava tanto, porque o gato não argumenta, não julga, não racionaliza, ele sente. E quando ele te encara, é como se dissesse: eu vejo o que você ainda não teve coragem de ver. Há um tipo de dor que não se grita. Ela se guarda entre gestos pequenos, no jeito de evitar um olhar, de desviar um assunto, de rir demais quando algo fere. Essa dor silenciosa e crônica é a especialidade do inconsciente. E os gatos reconhecem essa linguagem. Carl Jung dizia que o inconsciente se comunica por símbolos. Mas esses símbolos não se impõem. Eles se manifestam, às vezes como um sonho, às vezes como um erro, às vezes como um gato que deita sobre seu peito bem na hora que você sente vontade de chorar, mas não tem coragem. Por que ele veio? Porque agora? Porque ele sabe, antes mesmo de você aceitar. O instinto é o idioma da natureza, e o gato fala fluentemente. Ele não precisa de lógica para entender que há algo errado. Ele sente a vibração, ele pressente a dissonância entre o que você mostra e o que você contém. Na linguagem simbólica de Jung, isso é uma cisão entre persona e sombra. A máscara que você veste diante do mundo não corresponde ao que pulsa dentro de você. E o gato fareja essa mentira, não com julgamento, mas com presença. O que torna os gatos tão perturbadores para algumas pessoas não é a frieza, é a nitidez. Eles não te agradam, eles não fingem,
Eles não querem nada seu. Eles apenas estão. E estar, sem querer moldar o outro, é quase um desafio insuportável para quem vive encenando o tempo todo. Quantas vezes você já ficou desconfortável com o olhar fixo de um gato? Como se estivesse sendo desnudado. Como se ele estivesse vendo aquilo que nem você quer enxergar. Como se ele tivesse atravessado camadas de defesa e chegado direto no que é cru, pulsante, primitivo. A criança que ainda sente medo. O adulto que vive frustrado. A culpa que você carrega, mas nunca nomeou. Tudo isso, ele observa. Não para te condenar, mas para te mostrar. Jung dizia que o que você evita confrontar dentro de si, acaba te controlando. E muitas vezes, esse confronto começa quando você se permite ser visto. Não por alguém que quer te curar, mas por um ser que apenas aceita o que você é. O gato não tenta te salvar. Ele não impõe melhora. Ele apenas existe ao seu lado sem exigência. E às vezes, isso é tudo que sua alma precisava. É por isso que tantas pessoas relatam se sentirem compreendidas por seus gatos de maneira que nunca sentiram com humanos. Não há diálogo, não há conselhos, só presença, só silêncio, só aceitação. Mas dentro disso, há uma revolução, porque você não está sendo amado pelo que finge ser. Você está sendo aceito pelo que é, e esse talvez seja o maior poder desses seres. Eles não apenas veem o que você esconde, eles fazem você se perguntar: por que eu ainda estou escondendo isso? Não há resposta exata, mas há um começo. E quase sempre esse começo se parece com um olhar que atravessa você sem dizer uma palavra. Tem dias que você acorda estranho, sem motivo, sem explicação, só um incômodo no peito, um peso nos ombros, uma sensação de que algo está errado dentro de você. Você levanta, disfarça, cumpre as tarefas, mas algo continua, fora do lugar. Então, no meio da rotina, ele aparece. O gato, não com festa, não com pressa, apenas se aproxima, olha, e deita ao seu lado, e naquele instante, é como se ele soubesse. Carl Jung dizia que não somos seres racionais que sentem, somos seres emocionais que pensam, mas passamos a vida tentando controlar tudo com a mente, ignorando a alma, silenciando o coração e reprimindo as emoções. O problema é que o que você reprime não desaparece, ele apenas muda de forma. Vira insônia, vira ansiedade, vira distração constante. E os gatos percebem isso, não com medo, mas com familiaridade. O silêncio de um gato não é vazio, é um campo de percepção. É um espaço onde o não dito ganha forma. Quando ele senta perto de você e não faz nada, ele está fazendo tudo. Está sustentando o espelho, está te mostrando, com calma e presença, o reflexo da sua alma naquele momento. Ele não vai correr para longe do seu choro. Ele não vai tentar mudar seu humor. Ele vai apenas ficar. E às vezes, é isso que mais cura. Na teoria dos arquétipos, de Jung, o inconsciente coletivo guarda imagens universais que representam aspectos profundos da alma humana. O gato, como arquétipo, é o mistério, é o feminino oculto, é o contato com o invisível que vive dentro de cada um. É por isso que ele nunca parece estar 100% aqui, porque ele não está. Ele habita dois mundos, o nosso, de forma, tempo e linguagem. O outro, o da intuição, pura, onde tudo que é sentido mas não falado tem voz. Repare, quando você está angustiado, seu gato muda. Ele não mia, não corre. Ele simplesmente aparece e observa. Alguns tocam, outros apenas olham, mas todos sentem. E nesse sentir eles te dizem: você está com dor, mas não está sozinho. Eu sei, eu estou aqui. E essa é uma das mensagens mais profundas que Jung tentou traduzir em palavras. O inconsciente não quer te destruir. Ele só quer ser ouvido, assim como o gato. Ele não quer te invadir. Só deseja que você pare por um instante e sinta o que realmente está aí. A tristeza que você esconde, a exaustão que você disfarça, o medo de não ser suficiente, o vazio que vem e vai, sem explicação. Tudo isso é parte de você. E o primeiro passo para deixar de sofrer é deixar de fugir.
Os gatos não são mestres, mas também não são alunos. Eles são lembranças vivas de que existe algo além do que você mostra, de que existe algo além do que você entende, de que o que te faz sofrer talvez não seja o que acontece lá fora, mas o que você não tem coragem de sentir por dentro. E nesse instante, deitado ao seu lado, ele só quer te lembrar: você ainda tem um corpo, você ainda tem um coração, você ainda sente, e talvez seja a hora de aceitar o que está aí, antes que se torne algo que te consuma. Você já reparou que às vezes o gato some, sem aviso, sem adeus? Horas, dias, e do nada, volta. Não foi embora. Estava apenas respeitando o seu tempo. O tempo de digerir o que você não quis encarar. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho pelo qual você deixa de ser só o que esperam de você e começa a ser quem realmente é. Mas esse caminho exige confronto. Confronto com tudo aquilo que você varreu para debaixo do tapete. E quem é que te olha quando você se vê sozinho? Quem é que não se assusta com seus monstros? Quem é que te encara, mesmo quando você quer sumir? O gato. Não é à toa que muitas culturas associam os gatos ao invisível. Egípcios os adoravam. Persas os respeitavam. No Japão, eles protegem a casa. Na Idade Média foram queimados por verem demais. Porque o gato vê o que você nega. E o que você nega te controla. Sabe por que dói tanto ser visto de verdade? Porque a maioria das suas relações foi construída sobre performance. Você aprende cedo a esconder fraquezas, disfarçar medos, engolir palavras. Você aprende que ser você tem um preço. Mas o gato não quer a sua performance. Ele quer o seu silêncio. Quer o seu cheiro, sua vibração, sua presença real. E por isso ele perturba. Porque ele não compra seu disfarce. Ele não liga para sua máscara. Ele aparece só quando você está prestes a se despir. Carl Jung chamava de sombra tudo aquilo que você rejeita em si. Raiva, inveja, carência, insegurança, egoísmo, coisas que você finge não ter, mas tem. E quanto mais você finge, mais elas se escondem. E mais elas dominam seus atos sem você perceber. O gato ao seu lado não exige que você mude, mas também não te protege da verdade. Ele só fica. Fica enquanto você sente. Fica enquanto você chora. Fica enquanto você se permite ser inteiro. Repare, muitas pessoas que vivem em conflito interno profundo acabam se conectando intensamente com gatos. Não por acaso, mas porque gatos não julgam. E nesse mundo onde até você se julga o tempo todo, isso é libertador. Eles são os guardiões da sombra. Aquela parte da alma que você esconde, mas que precisa de luz para se curar. E às vezes luz não é revelação. Luz é presença, é silêncio, é um corpo quente deitado ao seu lado te dizendo: tudo isso que você sente também faz parte. É comum que um gato entre na vida de uma pessoa em momentos críticos. Luto, separação, solidão. Não é mágica, é sintonia, é o inconsciente pedindo socorro, é a alma clamando por conexão verdadeira. E o gato responde, não com palavras, mas com presença total. Jung acreditava que o sofrimento não nasce do que sentimos, mas do que evitamos sentir. E os gatos, eles não evitam, eles atravessam. Eles deitam no quarto escuro da sua alma, e ali ficam até que você consiga abrir a janela. Por isso, quando ele some, não fique bravo. Ele está te ensinando a confiar, a respeitar os ciclos, a entender que nem tudo pode ser controlado. E quando ele volta, é porque você está pronto para continuar sentindo. Há olhares que atravessam, e há um em especial que paralisa. O olhar de um gato, quando ele te encara em silêncio absoluto. Não há grito, não há cobrança, mas há algo ali que te desmonta por dentro. Carl Jung diria que naquele momento, a máscara social, o persona, racha. Aquele papel que você interpreta para o mundo, para ser aceito, amado, reconhecido, ele começa a desmoronar. E o que sobra é o que você é de verdade. E o gato vê. Quantas vezes você sentiu um desconforto profundo diante de um olhar felino? Como se ele visse suas contradições. Como se ele lesse o seu silêncio.
Você mente para você mesmo todos os dias. Diz que está tudo bem, que não se importa, que já superou, que está forte. Mas o gato vê quando a respiração aperta, quando a lágrima não escorre, mas ameaça. Ele vê a verdade que você entoa calado, e isso te desarma. Talvez seja por isso que muitas pessoas não suportam a presença constante de gatos. Porque ele não deixa você fugir, o cachorro distrai, o gato encara, o cachorro te ama pelo que você mostra, o gato te ama pelo que você esconde, e mesmo assim, continua. Ali, essa é a diferença. E também a cura. A psicologia junguiana nos lembra que só se cura aquilo que é aceito. Só se integra o que é reconhecido. E o primeiro passo da cura é deixar cair a fachada. Mas como deixar cair, se ninguém aguenta ver o que está por trás? O gato aguenta. Ele não se incomoda com sua sombra. Ele caminha sobre ela como quem caminha em casa. Porque ali é o território dele. Ele já viu o que você tenta esconder. E ainda assim, deita ao seu lado. Não se trata de misticismo barato. Se trata de percepção. Os gatos reagem a frequências, a sutilezas, ao que vibra, não ao que é dito. E essa sensibilidade deles revela muito mais sobre você do que imagina. Revela inclusive o que você ainda não teve coragem de admitir. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Então talvez o gato não tenha vindo para te confrontar, mas para te lembrar que não precisa mais resistir. Que tudo o que você nega, medo, dor, insegurança, não precisa mais ser rejeitado, só acolhido. Porque a verdadeira força não está em controlar, mas em permitir. Quantas vezes você chorou com um gato no colo e mesmo sem entender sentiu que estava sendo acolhido? É porque por alguns segundos a sua dor teve permissão para existir, sem julgamento, sem pressa, sem explicação. E isso por si só já é cura. O olhar do gato não te acusa, ele apenas revela. E na revelação existe libertação. Você não precisa ser perfeito, não precisa fingir, não precisa carregar essa máscara o tempo todo porque alguém, mesmo que em forma de pelos e silêncio, já viu a sua alma e decidiu ficar. Às vezes a vida aperta tanto que tudo o que você consegue fazer é deitar, não para dormir, mas para desaparecer um pouco. E é nesses momentos, justamente nesses, que o gato aparece, sem fazer barulho, sem pedir licença. Ele salta até sua cama, se ajeita bem perto de você e deita junto. É um gesto simples, mas que diz mais do que 1000 discursos. Ele está ali, inteiro, presente, como se dissesse: eu vejo você, mesmo quando você não se vê. Carl Jung chamava isso de reconexão com o self. Não o eu que você construiu para sobreviver, mas o eu que sempre existiu por trás de tudo. Aquele que você esqueceu enquanto tentava caber no mundo. O gato não se importa com suas máscaras. Não exige que você prove valor. Ele sente aquilo que você vibra. E quando você desmorona, ele não te afasta. Ele te acolhe. Tem gente que diz que o gato pressente a morte. Outros dizem que ele guarda a alma. Mas talvez o que ele faça seja mais simples. Talvez ele só sinta quando você está ausente de si mesmo. E vem lembrar você de voltar. Voltar para dentro. Voltar para casa. Voltar para o que importa. Porque não é no grito que a alma fala. É no sussurro, no tremor, no respiro, na presença. O silêncio de um gato é terapêutico. Ele ensina a parar, a não ter pressa, a observar. E, ao observar, você começa a perceber o que ignorou por anos. Aquela ferida antiga que nunca cicatrizou. Aquela dor abafada que você engoliu sorrindo. Aquele medo que você disfarçou com produtividade. E pela primeira vez você não sente vergonha de olhar, porque ninguém ali está te julgando. Só um par de olhos que não desviam, mas também não cobram. Jung dizia que a cura vem do encontro entre a consciência e o inconsciente. E o gato é esse encontro em forma de presença. Ele é o espelho do que você finge não ver. Mas também é a ponte para o que você pode ser, se tiver coragem de aceitar. Porque aceitar não é desistir. Aceitar é abraçar tudo aquilo que também é você.
Até o que dói, até o que foi esquecido, até o que você jurou que não era seu. Você já notou como um gato nunca tenta ser o que não é? Ele não late, não finge, não se adapta. Ele apenas é, e esse apenas ser ensina mais do que muitos livros. Você que cresceu tentando se encaixar, agradar, sobreviver, precisa aprender a simplesmente existir, sem necessidade de provar nada, sem culpa por sentir, sem medo de parecer fraco. Você não precisa estar bem o tempo todo, não precisa ser forte o tempo inteiro. Às vezes, só precisa de um canto tranquilo, um corpo quente por perto e a permissão de respirar sem fingir. Se você tem um gato, talvez ele esteja te curando, sem que você perceba. Se não tem, talvez a vida ainda esteja te preparando para aceitar esse tipo de companhia silenciosa, que não grita, mas transforma. E mesmo que você não acredite em espiritualidade, em Jung, em energia, observe, sinta. Há verdades que não precisam ser entendidas, só vividas. O gato não veio te salvar, nem te guiar, nem te ensinar. Ele veio lembrar que mesmo nas partes que você mais esconde, ainda existe beleza, ainda existe luz, ainda existe um lugar onde você pode ser sem medo e ser inteiro.